A verdade é que quando menos se espera, um meteoro pode cruzar o céu bem acima de sua cabeça. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. Felizmente, na maioria das vezes, são fenômenos inofensivos. O caso mais recente aconteceu na noite deste último dia 8 de dezembro de 2025, em vários estados do Nordeste, com destaque para o Ceará, onde os relatos se concentraram. Essa bola de fogo rasgou o céu e gerou estrondos audíveis em várias regiões, além de gerar imagens simplesmente incríveis. No vídeo de hoje vamos ver e entender como foi a queda dessa rocha espacial. Pausa rápida no vídeo só para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Estamos bem perto de chegar no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. Bora pro vídeo. O céu noturno é repleto de fenômenos visíveis de forma completamente aleatória. Um meteoro rasgando o céu, lixo espacial em combustão na atmosfera e até um foguete entrando em órbita são possíveis de ser avistáveis para quem observa as estrelas com certa regularidade. Esse fascínio pelo espaço é o que motiva a humanidade a tentar alcançar as estrelas. Porém, a física envolvida no processo de um fragmento espacial queimando ao entrar na atmosfera é um complexo espetáculo. Embora a maioria tenha de fato origem cósmica, eles são classificados como fenômenos atmosféricos, por ocorrerem dentro da atmosfera terrestre. O termo meteoro refere-se a qualquer fenômeno atmosférico de relâmpagos ao brilho de uma rocha espacial. É importante não confundi-lo com o meteoroide, a rocha espacial, nem com o meteorito, a rocha que de fato atinge o solo. Grande parte desses objetos remonta à formação do sistema solar há cerca de 5 bilhões de anos. Cada rocha espacial como essa é uma peça de um quebra-cabeça de bilhões de anos, uma vez que cada impacto moldou a história do nosso próprio planeta. O impacto mais famoso de todos ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, aquele que atingiu onde hoje é a península de Yucatán, no México, e ajudou a extinguir os dinossauros. A colisão de um asteroide desencadeou uma extinção em massa, eliminando os dinossauros e provocando mudanças globais severas. Por conta disso, os eventos de meteoros são tidos como assustadores e anúncios do fim do mundo por muitos. Mas não é bem assim. Impactos catastróficos são raros e a maioria que acontece hoje pelo mundo são completamente inofensivos, como foi o caso do recente meteoro avistado em vários estados do Nordeste. Diariamente, a Terra é bombardeada por toneladas de material espacial, composto em sua maioria por fragmentos de poeira e pequenas rochas. Ao entrar na atmosfera a altíssimas velocidades, esses objetos frequentemente menores que um grão de arroz sofrem um intenso contato com o ar. Essa colisão causa sua desintegração e queima, produzindo um rastro luminoso no céu que conhecemos como meteoro ou popularmente chamado de estrela cadente. São eventos breves, mas visualmente belíssimos, e grande parte desse material se desintegra completamente antes de atingir grandes altitudes. No entanto, ocasionalmente, um fragmento maior ou mais resistente sobrevive à intensa queima atmosférica. Quando esse material remanescente alcança a superfície da Terra, ele muda de classificação, deixando de ser um meteoro, o fenômeno luminoso, e passando a ser um meteorito, o objeto físico. Apesar de a maioria desses fragmentos se perder na atmosfera superior, o volume diário de material que entra em nosso planeta é bastante massivo. São os raros sobreviventes desse processo, os meteoritos, que nos permitem estudar diretamente as rochas primordiais do sistema solar, carregando informações cósmicas valiosíssimas para a ciência. No caso da vez, o meteoro foi forte o suficiente para talvez gerar meteoritos em solo, uma vez que algumas características indicam tal ponto. A história do fenômeno começa ainda lá no espaço, quando uma rocha espacial se deslocava a alguns milhares de quilômetros por hora. Ainda não há um valor exato para a velocidade do fenômeno, mas estamos falando de algo na ordem de 50 mil quilômetros por hora, ou mais. Devido à intensidade do fenômeno, ele pode ser observado a centenas de quilômetros de distância. Eu mesmo consegui registrá-lo aqui de Conceição do Coité, na Bahia, pelas câmeras do projeto Mistérios do Espaço, que monitoram o céu 24 horas por dia. No entanto, devido à intensidade, muitas outras câmeras pelo Nordeste
também capturaram. Às 21h49 pelo horário de Brasília, o céu do Nordeste foi palco de um espetáculo luminoso que cruzou a escuridão como um risco elétrico rasgando a noite. O evento durou apenas alguns segundos, mas foi forte o suficiente para transformar a rotina de muita gente em pura surpresa. É um daqueles momentos que fazem todo mundo olhar para cima e tentar entender o que acabou de acontecer. Afinal, o mais interessante dos fenômenos meteoríticos é sua própria imprevisibilidade. O meteoro foi avistado de diferentes estados, incluindo Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, mostrando que sua entrada atmosférica ocorreu em grande altitude e com uma enorme intensidade. Quanto mais extensa a faixa de observação, maior costuma ser a energia envolvida no fenômeno. E neste caso, a região inteira teve o privilégio de testemunhar um evento simplesmente épico. As câmeras de monitoramento espalhadas pelo Nordeste capturaram cenas impressionantes. Uma delas registrou o clarão refletindo na superfície tranquila de uma piscina, criando uma imagem quase que surreal. O brilho celeste reverberando na água como se o céu tivesse se duplicado bem ali. Em outra gravação, o meteoro simplesmente cruzou o campo de visão de uma estátua, criando uma composição quase cinematográfica. Curiosamente, na minha câmera aqui na Bahia, o meteoro parece até atingir a casa do vizinho, mas claro, os dois estão separados por centenas de quilômetros de distância. Foi apenas efeito de perspectiva. O brilho intenso chama a atenção não só pela magnitude, mas também pela coloração azulada, típica de fragmentos que entram na atmosfera em velocidade extrema. Esse tom surge da ionização dos gases atmosféricos, somada à compressão violenta do ar à frente do meteoro, que aquece ao ponto de brilhar tão quente quanto a superfície do Sol. Quando o meteoro atinge esse nível de luminosidade, ele entra na categoria dos chamados bólidos, capazes de produzir um clarão visível a grandes distâncias. A energia liberada é tamanha que transforma o ar ao redor em plasma, gerando aquele traço brilhante que parece cortar o céu com uma precisão quase cirúrgica. Um observador preparado com sua câmera em longa exposição conseguiu registrar um fenômeno ainda mais raro, a trilha persistente deixada pelo gás ionizado após a passagem do meteoro. Essa assinatura luminosa pode permanecer visível por alguns minutos, deformada pelos ventos de alta altitude, como uma cicatriz temporária do fenômeno. Essas trilhas persistentes são compostas por moléculas ionizadas que seguem emitindo luz enquanto retornam ao estado original, uma espécie de memória química do impacto atmosférico. Em determinadas condições podemos ter até ondulações no gás ionizado. O meteoro da última noite do dia 8 de dezembro lembra como o céu noturno, mesmo silencioso, ocasionalmente toca a nossa realidade de forma repentina e espetacular. E cada registro, seja o reflexo na piscina, o cruzamento diante de uma estátua ou a trilha deixada no céu, ajuda a contar a história completa de um fragmento espacial que queimou diante de muitos olhos, transformando uma simples noite em uma pura maravilha cósmica. Mas me conta agora aqui nos comentários, você conseguiu observar? Esse fenômeno talvez tenha vindo para fechar 2025 com chave de ouro. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!